Coisa, né? E por que as mulheres devem buscar isso? Por que elas devem amar isso? Por que elas devem se comportar desse jeito? Pelo mesmo motivo que os homens devem se comportar desse jeito, para que elas se tornem exemplo para as mais novas. Para que eles, os homens, se tornem exemplo para os mais novos. É exatamente o que diz o verso 4. Para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos. Ô irmão, nós vivemos um tempo onde as pessoas têm pervertido completamente os valores cristãos. E veja, às vezes é difícil formar mulheres no princípio cristão, porque os maridos estão distantes daquilo que, como homens, eles devem ser. Mas também é difícil formar, maridos no princípio cristão, porque as mulheres estão distantes daquilo que devem ser. Então, enquanto que você precisa educar e formar homens para que sejam homens, e muitas vezes você precisa inclusive ensinar e intervir, como Tito está fazendo aqui. Ele está falando a homens mais velhos, e exigindo que homens mais velhos se comportem e exerçam e pratiquem aquilo que cabe a eles. E ao mesmo tempo instruindo mulheres mais velhas que ajam como devem agir como mulheres cristãs. Eles precisam saber qual é o papel deles, o lugar deles, e elas precisam saber qual é o papel e o lugar delas. Irmão, isso é sério. Não caia nesse discurso de direitos iguais. Não caiam nesse discurso, de que o papel do homem e da mulher dentro de casa é o mesmo, que não é. Quando você olha para a Sagrada Escritura, você percebe qual é o papel do homem na Sagrada Escritura e qual é o papel da mulher na Sagrada Escritura. Poderíamos voltar, por exemplo, para Efésios 5. Que enquanto que diz mulheres sejam submissas aos seus maridos, como a igreja está a Cristo, diz o seguinte: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, morrendo e se entregando por ela. É igual os papéis? Os direitos são iguais? As funções de homem e mulher dentro de casa são iguais? Não são. O que pauta a nossa vida e as nossas relações não é o que a cultura diz, é o que a Escritura diz. Não se engane com a cultura desse século. Nós não somos moldados por ela. Então a exortação é para que os homens sejam homens e as mulheres sejam mulheres. Elas devem amar os maridos, amar os filhos. Vocês precisam ensinar isso para que as mais novas tenham prazer no casamento, alegria no casamento. Agora pensa um pouco nisso, irmão. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes na nossa caminhada cristã nós ouvimos homens, mulheres testemunhando da dificuldade de suas esposas, da dificuldade de seus maridos, reclamando da dificuldade do casamento, das lamúrias e lutas do casamento, e possivelmente desencorajando os jovens a serem submissos, a amarem o casamento e a entenderem qual é o seu lugar e papel dentro desse casamento, a amarem filhos. E aqui a gente, por exemplo, chega
né, próximo daquela discussão que a gente tem tido com os jovens, né? Aquela pergunta sobre ter filhos ou não ter, né? Eu vou encerrar aqui, até por conta do barulho. Não podemos nos deixar ser escravizados pela cultura do nosso tempo. O que pauta a nossa vida e as nossas relações, irmão, é a Sagrada Escritura. A cultura desse século não faz bem para o nosso casamento. A cultura desse século não faz bem para a criação de filhos. A cultura desse século não tem poder de manter pessoas casadas. A palavra sim tem. Por isso que Paulo fala o seguinte, olha, fala aquilo que convém à sã doutrina. Se o que convém à sã doutrina é isso, você percebe que a sã doutrina, ela entra em confronto com a cultura do nosso tempo. Ah, mas é assim que as pessoas vivem hoje, dane-se. Problemas são das pessoas desse século, que são filhos da desobediência, condenados ao inferno. Os filhos da luz, irmãos, não podem se comportar desse jeito, não podem viver desse jeito. É isso.